Há pouco mais de um século, o mundo enfrentava a pandemia mais mortal da história moderna, a gripe espanhola. Os adventistas do sétimo dia fizeram escolhas diferentes e obtiveram resultados diferentes. Hoje, vamos extrair lições do passado que podem nos ajudar no presente. Jeffrey Taubenberg foi o primeiro a sequenciar o genoma do vírus influenza, que causou a pandemia de 1918. Seu relatório foi publicado na revista Science em 1997. O vírus era do subtipo H1N1. Sendo uma das maiores autoridades no assunto, em 2006, Taubenberg escreveu um artigo muito instrutivo, intitulado Influenza de 1918, a mãe de todas as pandemias. Segundo o artigo, 500 milhões de pessoas foram infectadas, um terço da população mundial. O número de mortos é difícil de se estimar, entre 50 a 100 milhões de pessoas. As altas taxas de mortalidade até hoje não são completamente compreendidas. A pandemia ocorreu em 3 ondas. A segunda foi a mais severa. Outubro e novembro foram marcados por um espantoso aumento no número de mortos. Logo ao fim da segunda onda, no dia 17 de dezembro, lemos a seguinte notícia. O seminário doma a gripe. 120 expostos, 90 doentes, nenhuma morte e nenhum caso grave sequer. Os adventistas do seminário de Hudson não apenas venceram o pior período da pandemia, mas fizeram isso com um grupo jovem que fazia parte da população de risco. De forma excepcional, a gripe espanhola acometeu severamente os adultos jovens. Enquanto todas as outras epidemias de influenza mataram mais crianças e idosos, formando uma curva de letalidade em U, a gripe espanhola não poupou adultos jovens, formando uma curva em W, com o terceiro pico na faixa dos 20 aos 40 anos. O que torna o relato ainda mais intrigante é saber como as pessoas foram tratadas. Não havia medicamentos a serem administrados, mas, com pleno descanso e sossego, era feita uma dieta cuidadosamente regulada e aplicadas compressas na garganta, peito e abdômen. Assim como na epidemia atual, não havia um remédio para curar a doença, apenas sintomáticos. A aspirina era largamente utilizada na época, mas não no seminário teológico de Hudson. Pelo relato, esse tratamento, em quase todos os casos, reduziu a temperatura dos pacientes e em cerca de um dia eles estavam aparentemente bem. De acordo com o Dr. Fred Shepard, em sua autoridade como secretário de saúde da cidade de Hudson, pode ser afirmado que até hoje nenhuma instituição pública do estado de Minnesota obteve tal registro no tratamento da influenza. E nas palavras do diretor Nielsen, o registro é notável. Faz os métodos usuais de lidar com a gripe parecerem irracionais. Outra experiência foi contada pelo Dr. Rubel na revista Vida e Saúde de maio de 1919. A atual epidemia de influenza proporcionou excelente oportunidade para testar a eficácia do tratamento racional no manejo das doenças respiratórias. Estatísticas de várias fontes estão à disposição. Um relatório oficial da doença nos acampamentos do Exército afirma que 1 em cada 5 homens que lá se encontravam desenvolveu influenza. Destes, 1 em cada 6 desenvolveu pneumonia. E dos que tiveram pneumonia, 2 em cada 5 morreram. Segundo o Dr. Rubel, os hospitais de campo do Exército eram os melhores que podiam ser encontrados na época. Uma boa base de comparação para os hospitais adventistas. Em 10 hospitais adventistas foram tratados 1.123 casos de influenza, 446 dentro do hospital e 677 como pacientes externos. Dos 677 pacientes externos, 55 tiveram pneumonia e 26 morreram. Já dos 446 casos tratados dentro dos hospitais, 11 tiveram pneumonia e apenas 6 casos foram a óbito. A letalidade dentro dos hospitais
foi 5 vezes menor que a observada nos hospitais do Exército, 7 vezes menos complicações com pneumonia. Nas palavras do diretor Nielsen, o registro é notável. Para o Dr. Rubble, o principal mérito no que diz respeito ao tratamento foi atribuído à cuidadosa assistência em enfermagem e aos remédios hidroterapêuticos. Mas afinal, faria sentido pensar que técnicas de hidroterapia pudessem trazer melhores resultados do que métodos convencionais da época? Alguns autores consideram que a alta taxa de mortalidade da gripe espanhola, especialmente entre os adultos jovens, possa ser, ao menos em parte, explicada pelo uso de doses exageradas de aspirina. Um exemplo está neste artigo, publicado em 2009, na revista Clinical Infectious Disease da Universidade de Oxford. A hipótese aqui apresentada é que a aspirina contribuiu para a incidência e gravidade da patologia viral, infecção bacteriana e morte. O que ocorreu foi que a aspirina foi registrada pela Bayer em 1899 e a patente expirou justamente em 1918, o que facilitou o seu uso de forma mais deliberada durante a pandemia. Porém, sem a análise devida, foram utilizadas doses que hoje são sabidamente tóxicas. É interessante que esse mesmo artigo ainda afirma: a mortalidade menor em crianças pode ser resultado de menos uso de aspirina, já que o principal texto de pediatria de 1918 recomendava hidroterapia para a febre, e não salicilatos. O que esse artigo nos faz considerar é que os adventistas do sétimo dia foram mesmo muito acertados no modo como trataram seus doentes. Note o princípio que é o grande diferencial dos tratamentos realizados pelos adventistas. A única esperança de coisas melhores está na educação do povo nos verdadeiros princípios. Ensinem os médicos ao povo que o poder restaurador não se encontra em drogas, porém na natureza. A doença é um esforço da natureza para libertar organismos de condições resultantes da violação das leis de saúde. Em caso de doença, convém verificar a causa. E é isso mesmo. Na grande maioria das vezes, é a própria natureza, ou seja, o sistema de defesa do corpo, que vence a doença. A doença é um esforço do corpo para libertar o organismo de um mal. Aí é que aparecem os sintomas. Normalmente, os sintomas são avisos ou reações do corpo para combater a doença. Por exemplo, a dor de cabeça, dor no estômago, são apenas avisos de que há algo errado. Um analgésico elimina a dor, silencia o aviso, mas o problema não foi corrigido. Devemos buscar a causa. A dor de cabeça pode ser por desidratação. Nesse caso, o remédio é água. A dor no estômago pode ser por maus hábitos alimentares. A alimentação deve ser corrigida. Apenas aliviar os sintomas sem corrigir a causa não é o remédio para a doença. O médico precisa ir além. Não queremos tratar apenas dos sintomas. Vamos mais fundo. Vamos à raiz do problema. Nos exemplos que vimos da gripe espanhola, uma das respostas do corpo foi a febre, que em muitos casos foi tratada com aspirina. Mas, será que a febre é nossa inimiga ou amiga em uma doença? O que a evidência científica diz sobre isso? Ative as notificações e não perca o nosso próximo vídeo.